onde iremos concluir uma série de mensagens. Temos falado aqui, já durante todo esse mês, sobre escolhas, decisões que precisamos tomar na vida. E baseamos essas decisões nas escolhas que Deus tem feito, ou seu próprio Filho Jesus tem feito, e nos apresentado como devemos fazer as melhores escolhas. Então, as melhores escolhas são feitas quando seguimos orientações. E essas orientações vêm da parte de Deus. Vimos que Deus escolheu amar. E Ele escolheu nos amar. E a tomar essa decisão, fazer essa escolha, Ele envia seu Filho Jesus a este mundo para dar a vida por nós. Uma outra escolha feita pelo Senhor foi a escolha de servir. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é Senhor dos senhores, decide então se tornar servo e servir uns aos outros. Ele nos serviu através da sua morte na cruz. A morte de Cristo, ela foi uma espécie de serviço, uma prestação de serviço. Então ele veio justamente para nos prestar esse favor, dar a vida em nosso lugar. E assim para que nós tenhamos a vida eterna que está em Cristo Jesus. Hoje iremos encerrar essa série de mensagens sobre escolha, e hoje temos como tema a perfeita escolha de Deus. Diante de todas as escolhas que devemos fazer nesta vida, há uma em que nós não somos capazes de fazer. Então, de todas as escolhas que nós temos, há uma que nós somos incapazes, não há possibilidade de nós realizarmos. Então, que escolha é essa? É a escolha pela salvação. O ser humano, diante da condição que ele se encontra, ele não busca a salvação, ele nunca, jamais irá buscá-la, se Deus não tomar uma providência, se Deus não agir em favor do ser humano, o ser humano continua na sua vida de pecado. Por esse motivo, Deus, em sua soberania, decide fazer essa escolha por nós. Então, diante das escolhas que nós vimos, nós podemos fazer, nós podemos escolher quem nós vamos amar, nós podemos escolher quem nós vamos servir, nós podemos escolher quem vai nos governar, mas a escolha da salvação, essa pertence a Deus. Então, é uma escolha importante, e Deus, vendo a condição que o homem se encontra, por isso Ele toma a dianteira, Ele se adianta em nosso favor, para nos conceder esta salvação. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, vamos ler do 1 ao 10. Então nós vamos ver essa noite porque perdemos a condição de escolher a salvação, e também porque Deus decide fazer essa escolha em nosso favor. Então são duas perguntas que eu quero responder por meio desta mensagem. A primeira, por que perdemos a condição de escolher a salvação? E a segunda, porque Deus decide fazer essa escolha em nosso favor. Efésios capítulo 2, do 1 ao 10, diz assim então a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados,
nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, louvamos o Teu nome, te agradecemos, Senhor, por mais uma noite podermos reunir em Tua casa, na Tua presença, diante do Teu altar, entregamos as nossas vidas, assim como os louvores que foram entoados, as ofertas que foram entregues diante do Teu altar, que tudo isso, ó Pai, seja para a honra e glória do Teu nome. Mas nesta noite, ó Pai, chegamos aqui também para ouvir a Tua voz, compreender a Tua vontade para as nossas vidas, e assim, ó Pai, andar em conformidade com o Teu Evangelho. Nos dá direção, abre nossa mente, entendimento, para que possamos, ó Pai, absolver esta palavra que é digna de total aceitação, e assim possamos viver de acordo com ela, glorificando o Teu santo nome. Pois em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados, um texto como esse do livro de Efésios, digo a vocês que é um texto altamente didático. Ele nos mostra e prova como é o cuidado de Deus para conosco. Mas antes mesmo de mostrar esse cuidado, ele mostra a sua justiça. Como homem, ele não merece os céus. Como homem, não merece a salvação. Porque muitas vezes nós nos achamos merecedores. Queremos as coisas de Deus e às vezes podemos até ser, de uma certa forma, arrogante em exigir alguma coisa de Deus, como alguns usam o termo eu determino. Não podemos determinar nada com relação a Deus. Nós podemos determinar na nossa vida. Eu determino que a partir de hoje eu vou deixar a prática do pecado. Eu determino que a partir de hoje eu vou deixar tal prática ou outra. Então, eu posso determinar na minha vida, com a ajuda do Senhor, com o Espírito Santo de Deus, eu vou lutar contra o mal que há em mim. Mas a determinação com relação ao Senhor, isso não é possível, porque Ele é Senhor e nós somos servos. Então, encontramos nesse texto a declaração mais clara da impossibilidade do homem na busca de Deus. Vejamos o porquê o homem perdeu a sua capacidade de escolher a salvação. O primeiro ponto que queremos destacar sobre esta perca de capacidade do homem em escolher a salvação é por conta do seu estado, o seu estado de morte. O texto aqui diz claramente, no verso 1, a parte B do versículo, diz assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A condição do homem, o estado do homem diante de Deus, é uma condição terrível, é um estado de morte. O que é que um morto pode fazer? Nada. Tudo que fazemos é em vida. Muitas são as vezes que a gente usa até essa expressão: eita, hoje eu estou morto. Eu não quero fazer nada, eu quero só me deitar aqui e relaxar, né? A gente usa essa expressão muito comumente, mas entender o contexto dela, a sua origem, é muito mais importante. Então, de onde vem essa ideia de uma morte com relação ao ser humano? Porque olhamos uns para os outros e observamos que estamos vivos. Está aqui todo mundo de pé, com os olhos abertos.
Alguns com um pouquinho de sono, querendo ir para casa, mas, na grande maioria, estamos de pé. Mas entendemos que a morte a qual o texto se refere é a morte mesma que Jesus falou, ou que o próprio Deus falou a Adão e Eva lá no jardim. Se você comer deste fruto, certamente morrerás. Que morte era aquela? Quando a serpente chegou para seduzir a mulher e fazer com que ela comesse daquele fruto, a serpente usa a expressão e diz: olha, é certo que vocês não morrerão, prova do fruto, come do fruto. A mulher então foi experimentar para ver, e quando ela morde aquele fruto, ela percebe que não morreu, ela não caiu dura no chão naquele momento. Mas o que Deus quer dizer com morte aqui é o estado de separação do homem para com Deus, uma morte espiritual. Então, quando cometemos um pecado, nós nos separamos de Deus. Há então um ato de uma barreira colocada entre nós e Deus. Então, este ato que cometemos, que é contra Deus, nos faz então separarmos de Deus. Então aqui o texto é bem claro em dizer que era esse o estado do homem antes de Deus agir em seu favor. Estávamos mortos. E que tipo de morte? Espiritual. Qual foi o motivo que causou essa morte? Os nossos delitos e pecados, a nossa desobediência, a nossa tendência ao mal. E por que nós temos essa desobediência e essa tendência ao mal? Porque já nascemos com a semente do pecado. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte está em toda a humanidade, precisamos ter consciência disso. Logo, estando mortos, o que podemos fazer? Como podemos buscar salvação se estamos mortos? Não há possibilidade alguma. Ezequiel 18:4 diz: eis que todas as almas são minhas, diz o Senhor, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, nós seremos julgados segundo os nossos próprios pecados. Ninguém será julgado pelo pecado que o pai cometeu, pelo pecado que a mãe cometeu. Ninguém será julgado pelo o mal que outra pessoa possa ter cometido, até mesmo Adão ou Eva. Nós seremos julgados, cada um segundo os seus próprios pecados. E quem aqui pode erguer a mão e dizer: eu não cometi pecado algum? O salmista diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Lá no ventre da mãe já é um pecador, já vem com esta raiz, com essa semente do pecado. E a partir do momento, do ato que ele comete o primeiro pecado, ali então o pecado toma conta da sua vida e ele morre espiritualmente. Então esse é o estado do homem, por isso ele não busca a Deus. Mas há um outro estado em que o homem também se coloca, ou é colocado diante do pecado, que é o estado de cegueira. Além de estar morto, o homem também é cego. E essa cegueira, diz aqui o texto de Efésios 2, o seguinte: os quais andaste outrora, segundo o curso do mundo, seguindo o curso do mundo. Quem é que segue alguém? Geralmente, eu lembro antigamente, hoje, digamos assim, as coisas estão mais modernas, os deficientes visuais já têm pisos apropriados para eles irem em determinados locais, até mesmo sozinho, usando ali a sua bengala, vão seguindo aquelas orientações dos pisos.
Eu não sei como eles conseguem isso, mas eles desenvolvem essa técnica, né, de conseguir ler, né? Tem lá a leitura em braille, são os furinhos lá que ele passa o dedo e reconhece as letras, também é algo só deles, né? Então entendemos que os cegos fisicamente encontram soluções, maneiras para que eles possam se adaptar em nossa sociedade. Mas vivemos em uma sociedade que a cegueira, ela alcançou toda a humanidade. Todos nós, em determinado momento da vida, aqueles que ainda não têm Cristo continuam cegos, aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, estes foram curados. Então entendemos que esta cegueira, ela é demonstrada, ela é apresentada por meio de como as pessoas são conduzidas no mundo. Como se você estivesse na mão, segurando o ombro de alguém, e aquela pessoa te conduzindo para todos os lados. E essa condução que nós vemos no mundo é justamente o contexto da sociedade em que vivemos. Como o mundo, e aí o mundo, segundo a Escritura, jaz no maligno, é o Deus desse século que está conduzindo o mundo, e o Deus desse século é Satanás, e a proposta que Satanás tem é uma proposta altamente destrutiva. É um cego guiando outro cego. Será que vai dar certo? É importante que tenha alguém que possa dirigir os seus passos, conduzi-los à luz, porque se alguém anda nas trevas, ele não tem discernimento, ele pode a qualquer momento tropeçar e cair, por mais que ele tenha técnicas, modelos e formas de se adaptar, mas ainda assim continua na escuridão. É necessário buscar a luz, e como ele vai encontrar a luz se ele é cego? O texto diz aqui em 2 Coríntios 4,4: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então quem vive na cegueira espiritual não consegue enxergar o brilho da glória de Deus, não consegue enxergar a luz que resplandece do céu. Lembra que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então não há nada melhor do que você poder enxergar bem, não há nada melhor do que você poder discernir o bem e o mal, não há nada melhor do que você conseguir enxergar o horizonte, o teu destino, para onde você deseja ir, para o futuro, sua vida eterna. Porque muitos estão perdidos, andando no mundo, junto da multidão. É por aqui, então você vai. É por ali, lá vai você. Vocês já viram, por último agora, tem passado na televisão algumas reportagens de um garoto, se eu não me engano, de 7 para 8 anos, que está fazendo cura lá em Bela Cruz, em Cruz. Fica perto de Jericoacoara, Jijoca, é para ali. E o garoto está fazendo cura. Multidão de gente lá, o interior, estrada de terra, e lá uma multidão de gente, querendo uma cura, querendo que aquele menino pelo menos olhe para ele. Olha, nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que pode curar não só a tua cegueira espiritual, mas Ele pode curar a tua alma, te concedendo um novo ser, te fazendo um novo ser, pois aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, a cegueira que você tinha, é deixada para lá, e eis que tudo se faz novo. Então essa é a busca que devemos ter. Mas como vamos buscar? É necessário que haja uma ajuda, é necessário que alguém nos guie, e nós temos esse guia, nós vamos já ver, mas entendemos que no estado que estamos, mortos espiritualmente, cegos espiritualmente, não tem como
buscar a salvação por nós mesmos. Terceiro estado é o estado de desorientação. Aqui mesmo nesse texto de Efésios 2, quando ele diz que nós seguimos o curso do mundo e seguimos o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, a nossa desorientação, nós acabamos seguindo qualquer um. Será que todo caminho leva a Deus? Tem um ditado que diz, né? Todos os caminhos levam a Deus. Há um ditado antigo que dizia: todos os caminhos levavam a Roma. Roma se tornou uma capital reconhecida, né? Um país reconhecido como um país do cristianismo. E aí, por esse motivo, essa frase foi tomando outro contexto, onde Roma fazia, onde ele conquistava uma cidade, ele fazia caminhos dessa cidade até Roma. E aí chegou um tempo que Roma, sendo agora a capital do cristianismo, ele diz: todos os caminhos levam a Deus, levam à igreja romana, à igreja apostólica, à igreja católica, todos os caminhos vão levar a Deus. E essa, irmãos, é uma grande falha. Essa frase ela é incompleta. Nós poderíamos completá-la desta forma: todos os caminhos levam a Deus, mas só existe um que leva à salvação. Porque um dia todos nós vamos nos encontrar com Deus. Todos, crentes e não crentes. Todos um dia estaremos diante de Deus, seremos julgados por Deus. O julgamento para salvação ou julgamento para punição. De salvação que eu digo é de galardoar, de premiar. Deus vai premiar os seus e vai lançar punição sobre os infiéis. Então, diante desta apresentação que um dia todos nós estaremos diante de Deus, é interessante e importante compreendermos que é necessário uma provisão divina anteriormente. E aí Jesus se apresenta como sendo o caminho. Ele diz: vocês querem ir ao Pai? Pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nesse ir ao Pai que Jesus se refere, é ir em salvação. Porque Cristo é o meio de salvação. Não há salvação em nenhum outro debaixo dos céus. Pois Jesus é o único que pode nos conceder salvação. Por isso ele afirma: eu sou o único caminho. Não há outro. Então, aqueles que buscam encontrar-se com Deus, é necessário que encontrem primeiramente o caminho. Não sabendo o caminho, estamos desorientados, estamos perdidos. Essa desorientação é o que nós podemos ver na grande maioria das pessoas no mundo afora. Faça a pergunta para a pessoa essa: se você morresse hoje, para onde você iria? Você sabe para onde iria se morresse hoje? Aquele que tem Cristo Jesus em seu coração, ele tem que ter a convicção: se morrer hoje, eu estarei no seio de Abraão, nos braços do Pai, estarei esperando o grande dia que o Senhor então virá buscar a sua igreja. Mas eu já estarei lá, aguardando esse grande dia, estarei junto do Pai. Mas aquele que não conhece a verdade, que não conhece o caminho, que não tem essa convicção, o que há de ser da sua vida? Talvez ele use como justificativa para amenizar o peso de consciência: depois que morre se acaba, depois que morrer, acabou-se tudo. Acabou nada. A morte é apenas um passo para a eternidade. A morte não é o fim, e sim o começo de uma nova vida. Então, quando morremos para Deus, nós morremos nesta vida, morremos
na esperança de uma vida eterna. Mas quando nascemos em Cristo, e aí nasce em nosso coração a esperança de uma nova vida. Por mais que neste mundo a vida ainda continue muito parecida com as dificuldades, as lutas, mas entendemos que o que Deus tem prometido para nós, o seu reino celeste, que está sendo preparado, que nós iremos habitar com o Senhor, é incomparavelmente melhor. Então a gente pode suportar toda e qualquer aflição, porque sabemos que no final desta caminhada, receberemos do Senhor o direito de uma vida eterna, porque o Senhor tem garantido isso. Então essa desorientação tem alcançado a humanidade. O mundo está perdido. Busca-se vários deuses, buscam-se várias religiões, quando na verdade a salvação só está em um, em Cristo Jesus. Não é a igreja batista que salva, não é a igreja católica ou igreja pentecostal ou qualquer igreja que seja, independente do nome, da faixa, da congregação. O que salva é Jesus. Este nome, sim, é que nos dá poder e garantia de salvação eterna. Então, se você ainda está desorientado, sem saber para onde ir, lembra das palavras do Senhor: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Romanos capítulo 3, verso 10 e 11, diz assim a palavra de Deus. Romanos 3, 10 e 11. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, se desviaram, e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então veja o grau de desorientação que o mundo se encontra. E se você está no mundo ainda, você continua com este grau de desorientação. Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Todos se desviaram, se afastaram da luz, e por se desviar e afastar-se da luz, se tornaram inúteis. Para Deus, não valem mais. Quer dizer, o propósito pelo qual Deus os criou, que foi para o louvor da sua glória, eles perderam esse propósito. Deixaram de ser útil ou úteis diante de Deus. E por esse motivo, estão perdidos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Imagina, meus amados, Deus lá do céu procurando um fiel na terra. Cadê os fiéis? E não encontrar, porque todos se desviaram. Me traz à memória aqui aquela passagem quando Abraão tem um encontro com Deus, e Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra. E aí ele, numa discussão com Deus, Abraão disse: mas Senhor, se lá tiver tanto justo, 10 justos, o Senhor vai continuar destruindo Sodoma? Não, se tiver 10, eu não destruo. Mas Senhor, se tiver tanto, e peleja, e o pior, que dali só sai Ló, suas 2 filhas, e a esposa, que no meio do caminho ainda olha para trás e se perde novamente. Perdeu porque o seu coração ainda estava cheio de paixão por aquela terra contaminada. E essa é a condição de muitos hoje em dia, de virem até a presença do Senhor por convite de irmãos e amigos, de vir à casa de Deus, mas a palavra não dão lugar, estão sempre olhando para trás, imaginando: se eu entregar minha vida a Jesus,
O que vai ser de mim? O que os meus amigos vão falar? O que a minha família vai dizer? Não se importe com isso. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Muitas vezes, em um lar, Deus salva uma pessoa, para que aquela pessoa se torne a referência, a luz naquele lar, para que os demais da família, quando pensarem em Deus, quando de alguma forma vier o temor aos seus corações, é a primeira pessoa que eles vão procurar. Ore por mim, olha, interceda por mim, leva para a igreja o meu nome. Olha, eu não conto às vezes que familiares meus, que me criticavam, que falavam mal de mim, que tiravam chacota comigo, muitas foram as vezes que procuraram-me para socorrê-lo, em oração, em uma palavra de conforto, de esperança. É assim que Deus faz. Então não esqueça de que aquele que está sem Cristo está em um estado de desorientação. E por fim, há um outro estado que também faz com que o homem se torne incapaz de buscar a Deus, que é o estado de inimizade. Aqui o texto diz que nós estávamos como inimigos de Deus. Diz aqui no verso 3: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Sabe o que quer dizer ser filho da ira? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e paixão mundana. A ira de Deus recairá sobre os seus inimigos. O salmista, certa vez, cometendo um pecado brutal, desejou uma mulher casada, deitou-se com essa mulher, engravidou essa mulher, tentou enganar o marido da mulher, trazendo ele da guerra, mandando ele se deitar com a mulher. Olha, faz tempo que você está na guerra, meu filho, você está precisando de um descanso, de uma noite tranquila, vá para casa dormir com a sua mulher, tentando esconder, fazer com que o marido dormisse com a mulher e ele ficasse limpo daquele mal. Mas o marido, fiel a ele, fiel ao rei, não foi para casa, dormiu à porta do palácio. Quando o rei soube disso, mandou que ele voltasse para a guerra, deu uma carta dizendo: bota ele na frente da batalha, que é para morrer logo. O homem foi e morreu. E ele então casa com a mulher, em favor daquele valente, para resgatar a família daquele homem. E então, diante deste pecado, Davi, o rei, que tinha todas as mulheres que ele quisesse, teve que enfrentar a mão de Deus. E em um dos salmos ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo constante gemido, todos os dias, porque a mão de Deus pesava dia e noite sobre mim. Porque o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi, olhando para dentro de si, diante de tudo que ele fez, ele percebeu que não valeu a pena. Aquela alegria momentânea, um prazer instantâneo, não podia ser comparado com a glória de Deus que há de ser revelada em nós. A alegria que nós podemos desfrutar em servir ao Senhor, não podemos trocar isso. A glória de Deus é maravilhosa, o que Deus tem reservado para nós é incomparavelmente melhor. Então não troque o que é certo pelo que é duvidoso. Não troque a glória de Deus, a paz no coração, a alegria de servir ao Senhor,
por pequenos momentos de prazer carnal, porque a mão de Deus pesa. E quando a mão de Deus pesa, irmãos, não queira você estar debaixo da mão do Senhor. Então, o estado de inimizade, o homem buscando esta ira, aquele chama os filhos da ira. Então Deus está irado contra aqueles que vivem em desobediência, e cada um irá pagar o preço da desobediência. Tiago 4,4 diz assim: infiéis, não compreendei que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Então, diante do que nós acabamos de expor para vocês, esse é o motivo, porque o ser humano não consegue escolher a salvação, porque ele está em um estado de total depravação. Ele está morto em seus delitos e pecados, ele vive uma cegueira espiritual, ele vive completamente desorientado, não sabe o caminho que deve seguir, e ele vive em inimizade contra Deus, em rebelião contra Deus, e o pagamento disso será a eternidade longe do Senhor. Então, diante dessa situação, desse estado em que a humanidade se apresenta, Deus resolveu tomar uma escolha em nosso lugar, que é eleger alguns para a salvação. Deus decide, diante de toda a criação que Ele fez, que é dele, Ele decide escolher alguns para a salvação. Esse será salvo, vou escolher. E essa escolha, feita por Deus, tem então um propósito, ela tem uma base, ela tem um propósito pela qual, como Deus assim o escolhe. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, aí a partir do verso 3, mas vamos lá, Efésios 1, 3, até o verso 14. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, forte selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, diante desse texto, nós fizemos aqui uma inversão, do enredo, Começamos primeiro com as consequências do homem, a condição do homem, para depois mostrar os benefícios de Deus para favorecer este homem. Então, quando Paulo escreve à igreja em Éfeso,
ele está escrevendo a uma igreja. E ele então diz a esta igreja o que Deus fez em favor dela. Deus fez isso por vocês. E veja qual era a condição que vocês estavam. Capítulo 2. Então, o desejo do Senhor aqui é fazer com que nós tenhamos uma perspectiva completa do seu plano. Como é que Deus salva as pessoas? Por que Deus quer nos salvar? Primeiramente, o porquê é porque o homem está perdido. O homem não, por si só, ele nunca vai buscar a Deus. Então Deus, vendo essa condição do homem por conta do pecado, ele então toma uma decisão de nos escolher. E aí, após essa escolha, ele tem um destino para nós. Está determinado esse destino antes mesmo da fundação do mundo. Então isso quer dizer que a sua escolha não se baseia em nosso mérito. Se eu for uma pessoa boa, se eu der esmolas, se eu ajudar as pessoas, se eu for para a igreja todo domingo, se eu não faltar com o meu dízimo, Deus vai me salvar. Se você pensa assim, você está errado. Não é esse o motivo pelo qual Deus decide te escolher para a salvação. Deus decidiu te escolher para a salvação pela condição que você estava: morto, cego, desorientado, inimigo dele. Então, diante disso, ele escolhe. E a sua escolha, no que se baseia? Se não é em mérito humano, se baseia na sua própria soberania. Deus é soberano. Ele criou todas as coisas. Diante dele está todo o poder. Por exemplo, se você faz um bolo na sua casa, um bolo pode ser o mais saboroso que for, o que você mais gosta. Aí você decide que eu não vou comer esse bolo, eu vou dar para o meu vizinho. Ou vou levar esse bolo para minha avó, para minha mãe, para minha tia, para o meu pastor, né? Eu aceito, viu? Então você pode trazer o bolo para quem você quiser. O bolo não foi você que fez? Você pode dar ele para quem você quiser. Não é seu o bolo? A receita foi sua, os produtos são seus. Você faz o que quiser com esse bolo. Se você quiser não dar para ninguém, jogar no lixo, pode fazer também, porque ele é seu. Assim, irmãos, é com relação à humanidade. Deus criou tudo. E ele decide dentro de toda a criação, de toda a humanidade, de todos aqueles que já estavam destinados à perdição, ele diz: eu vou escolher entre eles todos estes daqui. E Deus não erra por isso. Deus não é injusto por isso, porque tudo é dele. Até os que vão para o inferno é para a glória de Deus. Deus será glorificado com isso, porque mostra a sua justiça. Porque muitas vezes a gente destaca apenas o amor de Deus. Deus é amor, Deus ama todas as pessoas, Ele não vai deixar ninguém ir para o inferno. Isso é uma mentira que Satanás coloca no coração das pessoas. Todos nós estávamos destinados ao inferno, porque era essa nossa condição sem Cristo. Mas Ele, na sua soberania, decide separar alguns, escolher alguns e trazer para si. Verso 3 e 4: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Ele nos escolhe com um propósito, para nossa santificação. E ser santo diante de Deus é ser separado. Então essa escolha é a separação que Deus faz. Eu vou separar estes para mim, para o louvor da minha glória. Eles vão me servir, eles vão fazer a minha vontade.
E assim Deus escolhe o seu povo. Abra sua Bíblia rapidamente aí em Romanos, capítulo 9. É um texto muito interessante. Romanos, capítulo 9. Porque Deus usa a ilustração aqui de um oleiro. Aquele homem que faz o jarro. E ele fala então deste homem, como é que ele trata, ele lida com esse vaso, esse jarro que ele faz. Romanos 9, a partir do versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também deste a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Essa soberania, esse poder que Deus tem, Ele então usou para salvar alguns, e dentre estes alguns que Ele salva, Ele os chama para o seu serviço. Nós somos escolhidos para a salvação e chamados para o serviço. Então não é uma escolha em vão. Deus não escolheu ninguém em vão. Deus não escolheu ninguém para fazer volume em igreja. Deus escolheu para que nós possamos ser luz, resplandecer a luz de Deus, para que Deus seja visto nesta terra através de nós. Então este é o propósito de Deus, o seu louvor, a sua glória. Em segundo lugar, a sua escolha foi baseada, além de sua soberania, foi baseada também na sua vontade. Versículo 5, aqui de Efésios 1 diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Essa palavra beneplácito significa bem-querer. O querer de Deus, a sua vontade que é perfeita, Ele tomou a decisão baseada nessa vontade. Eu quero salvar, e eu vou salvar. E o meio pelo qual eu irei salvar a humanidade, que está lá morta, cega, desorientada e minha inimiga, eu vou salvá-la por meio do amor. Vou salvar por meio do sacrifício de amor, que o meu Filho derramará o seu sangue em favor de cada um deles. Então veja o tamanho do amor de Deus. Ele escolheu nos amar. Lembra que a gente falou disso anteriormente? Ele escolheu. Por quê? Porque éramos pecadores. A Bíblia diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Ele morreu, Ele não morreu porque eu era bonitinho não. O bichinho é tão bonitinho, eu vou morrer por ele. Ah, ele é tão bonzinho, eu vou morrer por ela. Não, nós éramos ruins, pessoas que não mereciam a salvação. No entanto, Ele derrama o seu favor por sua própria vontade. Eu vou amar, e eu escolho estes para amar, e assim o amor de Deus é revelado a nós. Romanos 12, verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Então a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então quando Deus decide, pelo seu bem-querer, pela sua boa vontade, escolher alguns para a salvação, Ele decidiu porque a sua vontade é boa. Ele decidiu porque a sua vontade é agradável. Ele decidiu porque a sua vontade é perfeita. E ninguém pode discutir com Deus. Por isso, Ele age com soberania. Mas em terceiro e último lugar, a sua escolha se baseia na glória que Ele tem. Verso 12 a 14. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual o Senhor o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Para que Deus nos salvou? Ele precisava de nós. A Bíblia diz que o céu está repleto de anjos, e os anjos glorificam ao Senhor dia e noite. Anjo, ele não tem a estrutura que nós temos, humana, né, de limitações. O anjo não dorme, o anjo não precisa comer, o anjo, ele é um ser espiritual. Então ele não tem as limitações humanas que nós temos. Então, diante dessa situação, Deus não precisava de nós. Ele já tinha os anjos para adorar. Mas Ele então decide, escolheu quem Ele quer que sirva a Ele. E essa escolha de Deus para o seu serviço é para mostrar o louvor da sua glória, para que nós possamos contemplar, para que nós possamos vislumbrar quão grande é a glória do Pai. Lembro da passagem bíblica onde Moisés pede ao Senhor para ver a glória dele. Senhor, deixa eu ver a tua face, a face de Deus. E aí Deus diz para Moisés: Moisés, tu não pode ver a minha face, porque tu és pecador. E se você ver a minha face, você vai morrer imediatamente. Vou fazer o seguinte: eu vou passar por trás daquela montanha, tu vai ver o reflexo da minha glória, tu vai ver um pouco da minha glória, o brilho da minha glória, e com isso tu vai crer em mim. E Moisés então aguardou, Deus passou, e aquela glória resplandeceu no rosto de Moisés. E Moisés, quando desce do monte, seu rosto estava iluminado. Tamanha era a glória de Deus, fez com que o rosto de Moisés ficasse dias iluminado. Ele precisou cobrir com um véu, para que as pessoas não se assustassem, não se assombrassem, ou tivesse qualquer outra atitude, reação diante daquela visão. Então vejamos, irmãos, quão grande é a glória de Deus, e Ele quer revelar essa glória a nós. Ele quer se apresentar a nós. Ele quer que a glória dEle, que é tão grande, resplandeça em nosso rosto, que nós possamos brilhar, que nós sejamos luz neste mundo, para que outras pessoas também sejam resgatadas, para que outras pessoas possam ser encontradas pelo Senhor e assim separadas para a salvação. É nosso papel como igreja levar esta mensagem de salvação aos perdidos. É nosso papel como igreja orientar aqueles que ainda estão desorientados, dar visão àqueles que ainda estão cegos espiritualmente, dar vida ou levar vida àqueles que estão mortos, trazer paz àqueles que estão em inimizade com Deus. E Deus, na sua soberania, na sua vontade, Ele reflete essa glória em nós, para que nós possamos também fazer parte do plano de salvação, porque a salvação vem pelo Senhor, mas a salvação vem por meio da pregação do Evangelho. Como crerão, se não ouviram?
E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Eis-me aqui, eis aí vocês, que foram salvos e agora estão sendo enviados para levar essa salvação aos perdidos. Nós não sabemos quem são os escolhidos, não há uma marca na testa, então por isso nós devemos pregar a todas as pessoas. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê é o escolhido de Deus, esse que crê será salvo. Se você já creu, é porque Deus já falou ao seu coração. Se você ainda não creu, talvez hoje seja a noite da tua salvação. Talvez hoje Deus falou ao seu coração: eu estou nessa condição, pastor, pois agora eu vejo que eu preciso do Senhor. E você pode sim se tornar um servo de Deus, entregando a sua vida a Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e a fé na verdade. Quando Deus nos salva, revela a sua glória a nós, e juntamente a isso, Ele nos concede o seu Espírito, que habita em nós. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. É o que diz lá no verso 14, verso 13: foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. A garantia, penhor é garantia. Deus deu uma garantia: eu vou voltar para buscar a minha igreja, o meu povo, eu voltarei para buscá-los, mas enquanto eu vou deixar um penhor com vocês, vou deixar algo de muito valor, o Espírito Santo, que habitará em vós, em vosso coração, para que assim vos conceda sabedoria, porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E através do Espírito Santo de Deus, nós tomamos consciência da nossa condição de pecador e do quanto nós precisamos de um Salvador. E Cristo está aqui hoje para te receber como filho, como irmão, como servo. Se você deseja entregar a sua vida ao Senhor e dizer: Senhor, eu reconheço o teu chamado, eu estou ouvindo agora a tua voz, eis-me aqui, entrego a minha vida a ti, faz de mim o teu querer. Concluindo então, amados, tenhamos plena convicção da escolha que Deus faz para a nossa vida, pois ela é a melhor escolha, e sejamos submissos ao seu senhorio, para que a sua glória resplandeça em nós. 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que nesta noite o Santo Espírito de Deus te convença do pecado, da justiça e do juízo, te conceda a oportunidade de ouvir o chamado de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, estou aqui para o teu serviço. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, louvamos o teu nome, te agradecemos, Senhor, por essa palavra esclarecedora, que nos mostra a condição humana, que somos incapazes de buscar a tua presença, sem o Senhor primeiro tomar uma providência em nosso favor. E obrigado, Senhor, por já ter feito isso, enviando o teu Filho Jesus a este mundo, para demonstrar o teu amor por esta humanidade pecadora. Queremos, Senhor, que
que nesta noite, se tem alguém aqui dentre nós, que ainda não fez a sua confissão de fé, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas que nesta noite, ele ouve a tua voz, ele reconhece esse chamado, que o Senhor nesta noite declara em seu coração: tu és meu filho amado, e quero você junto de mim. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus essa noite, e dizer: Senhor, eis-me aqui, obrigado por me escolher, obrigado por me chamar, hoje eu ouvi a tua voz, eu quero te seguir. E se tem alguém essa noite que gostaria de tomar essa decisão, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Alguém essa noite tem ouvido esse chamado, tem sentido a presença do Senhor em seu coração e quer entregar a vida ao Senhor, tornando-se então um servo fiel e obediente? Alguém essa noite, levante a sua mão, eu estarei orando por você. Deus Santo, Pai de infinita bondade, louvamos o Teu nome. Sabemos, ó Pai, que Tu és soberano. Tu tens um tempo determinado para cada um de nós, mas eu te peço, Senhor, que a Tua palavra não volte vazia, mas que faça morada em nosso coração. Essa semente que foi lançada esta noite, possa germinar, possa trazer frutos, possa fazer com que aqueles que ainda estão cegos, mortos, desorientados, inimigos Teus, possam reconhecer a Tua voz, ver a Tua glória, resplandecer a Tua luz em seus corações e possam confessar o nome de Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Não permita, Senhor, que o inimigo arrebate essa semente em seus corações, mas antes faça com que ela germine e frutifique, para que o Teu nome seja honrado e glorificado aqui nesta terra. Pois nós Te louvamos, Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o Seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.